Bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Confesso que eu tava morrendo de saudade daqui, já fazia uns dias que eu não mostrava minha voz aqui para vocês, né? Mas eu estava descansando no Senhor, né? Eu estava obedecendo porque o Espírito Santo pediu para mim descansar. Mas é muito bom voltar, né? E que o Espírito Santo use da minha vida para tocar a vida de vocês. E hoje a nossa palavra, ela está lá no livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Na minha Bíblia, ela está em outra versão, e eu quero passar para vocês que é um pouco mais fácil de compreender. E ela diz assim: Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são o pecado de vocês que o separam do seu Deus, e são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês. E o que a gente pode ver, né, perceber aqui nesse capítulo? O que o profeta Isaías está tentando dizer para aquele povo naquela época, né, que era o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, e que também traz para nós hoje em dia, porque a Bíblia é muito atual. A Bíblia, todos os dias, ela vai falar com nós de uma forma diferente. Então, o que a gente pode perceber, né, nisso? Que o povo de Israel ele estava andando em desobediência a Deus, né? Eles estavam andando em pecado. E o pecado, ele adoece o coração de Deus. O coração de Deus dói quando ele vê o seu povo amado andando no pecado, né? Desde quando os filhos de Israel foram resgatados da escravidão, a mão de Deus continuava estendida para o salvar. Desde quando Deus usou Moisés, né, para libertar o povo da escravidão, Deus estava cuidando deles. A mão de Deus nunca deixou de ser estendida sobre seu povo, e até hoje a mão de Deus não deixa de estar estendida sobre nós, porque Deus continua o mesmo, desde a criação, desde antes da criação, Deus continua o mesmo. Ele é e sempre será o mesmo. As circunstâncias, as coisas não mudam quem Deus é. Deus, ele é poderoso para salvar, e Deus, ele é atencioso o suficiente para nos ouvir, né? E por que o profeta Isaías ele teve que lembrar o povo disso, que a mão de Deus estava estendida sobre eles e que os ouvidos de Deus não estavam fechados para o povo? Porque o povo, eles não estavam invocando a Deus. O povo, eles não estavam buscando a Deus. E por que eles não estavam buscando a Deus? Porque eles estavam acomodados no pecado, né? E ali vai dizer que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e Deus, ou seja, são os nossos pecados que nos separam de Deus. Por quê? Porque Deus não compactua com o pecado. Deus, ele é santo, Deus, ele é perfeito, e ele não compactua com o pecado. A única coisa que vai nos separar de Deus é o pecado, né? Muitas vezes nós estamos passando por situações, e a primeira coisa que a gente pensa, né, que a primeira coisa que o diabo ele traz à nossa mente é que a gente não é merecedor de estar na presença de Deus. Porque eu fiz tal coisa e o Senhor não vai me perdoar. Eu não posso orar, eu não posso ir à igreja porque eu fiz isso ou fiz aquilo. Não, quebra isso em nome de Jesus, repreenda isso. Isso é mentira de Satanás para a tua vida. Deus, ele sempre está disposto a nos perdoar. Sempre. Desde do Éden, o Senhor, ele levou o homem a andar em santidade. Desde o Éden, Deus, ele sempre quis um relacionamento com o homem. Deus, ele criou os anjos para o adorar, mas ele criou o homem para ter um relacionamento. Deus queria um relacionamento, e ele até hoje, ele quer um relacionamento comigo e com você.
Mas, infelizmente, ali no Éden foi levantada uma barreira entre o homem e Deus, que foi o pecado. E o pecado, ele nos impede de ouvir a voz de Deus. Quando a gente está sujo do pecado, quando a gente está acomodado no pecado, a gente abre uma brecha para que Satanás lance mentiras no nosso coração, para que a gente tampe os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Porque Deus, ele é santo, Deus é puro. E a gente só pode se chegar à presença de Deus andando em santidade, tendo um relacionamento com Ele, estando conectado com Ele. E se a gente estiver acomodado no pecado, vai fazer com que os nossos ouvidos se tapem para ouvir a voz dEle, e também vai fazer com que o Senhor se achegue até nós. Porque Deus, ele é um Pai bom, ele é um cavalheiro. Ele jamais vai nos obrigar que a gente vá até Ele por força, não. Ele nos chama por amor, porque o coração dele é misericordioso. Deus, ele é um Pai misericordioso, né? Muitas vezes nós pecamos e a gente opta por nos esconder, né? Não, eu vou ficar aqui para que ninguém veja que eu tô nesse pecado, que eu tô fazendo isso. E isso nos impede de buscar cura no Senhor. O Senhor, ele quer nos curar, ele quer nos libertar. Só a presença dele vai nos libertar do pecado. Não se acomode no pecado. Escolha hoje, em nome de Jesus, se libertar daquilo que está te separando de Deus, do muro que você está construindo entre você e Deus. Caso você ache hoje que os seus pecados não têm perdão, hoje eu vou apresentar para vocês Jesus. Jesus é o único que pode perdoar pecado e te transformar por completo. Se você quer hoje receber a nova forma de vida e se tornar herdeiro da obra de Deus, aceite Jesus na sua vida. Aceite Ele como único e suficiente Salvador na sua vida, porque só Ele vai te transformar, só Ele vai te libertar, e só Ele vai abrir os teus ouvidos e os teus olhos para a presença do Senhor. Jesus vai fazer com que você conheça o Pai por completo. Quanto mais você conhecer Jesus, quanto mais você conhecer ao Filho, mais você vai conhecer ao Pai, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Decida hoje se libertar do seu pecado e entregar a sua vida para aquele que vai te afastar do pecado e vai te aproximar do Pai. Porque o pecado, ele é o meio mais sujo que o diabo ele usou para nos privar de alcançar a eternidade com Deus. Porém, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado e nos dá certeza da vida eterna. Ele nos dá certeza da vida eterna. O rosto do Senhor, ele é misericórdia. O coração do Senhor é misericórdia. O Senhor é amor. Mas como eu falei para vocês, o Senhor não compactua com o pecado. Nem enquanto as nossas vestes estiver sujas do pecado, o Senhor não pode se achegar até nós, porque Ele é santo, Ele é puro. Então, infelizmente, o Senhor, Ele esconde o seu rosto de nós se nós estivermos no pecado. Se nós não queremos um relacionamento com Ele. E era o que estava acontecendo ali. Se você ler o capítulo inteiro, Isaías vai falar o quanto todas as iniquidades que o povo estava fazendo, que estavam nos separando de Deus. E o nosso maior pecado, entre todos, é não amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Deus, Ele quer que a gente o ame da mesma forma que Ele nos ama. Ele quer um relacionamento conosco. E ali o povo não queria um relacionamento com Ele. O povo estava acomodado do pecado. O povo ele estava tão à vontade com aquilo que ele estava fazendo, que ele estava se afastando de Deus. E assim somos nós às vezes. Hoje talvez a gente está tão acomodado no nosso pecado, a gente está tão acomodado com a vida que a gente está levando, que os nossos olhos, os nossos ouvidos estão fechados para Deus. E isso não significa que por Deus está em silêncio, que por Deus não está se manifestando, que Ele não está sofrendo. Deus está sofrendo, o coração de Deus sofre cada vez que a gente se afasta dEle.
A maior dor do coração de Deus é ver que a gente está indo por caminhos diferentes, que a gente está dando ouvido para Satanás do que ouvido para Ele. E por mais que a gente esteja sujo, por mais que a gente esteja cegos e surdos, Deus ainda nos chama todo dia, da forma mais linda e pura que um pai pode chamar um filho, que é com amor. E foi com amor que Deus nos deu uma segunda chance. Foi com amor que Deus, Ele deu o seu único filho para morrer por nós, para que a gente tivesse a segunda chance da salvação, para que eu tivesse aqui hoje trazendo essa palavra para vocês. E hoje Jesus te dá uma segunda chance. Então decida, quebre em nome de Jesus esse pecado que está te prendendo, está te aprisionando, e decida entregar a sua vida para Jesus. Decida ter uma vida santa e santidade. Decida caminhar na luz, porque eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza que Jesus vai transformar a sua vida. Você não será mais o mesmo. Você vai conhecer o Pai de uma forma tão linda e maravilhosa que a sua imagem vai se transformar a imagem dele. Amém? Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração de forma tremenda, como ele falou comigo também, né? Decida hoje ser transformado, ser lavado, trocar de vestes, porque Jesus, ele quer fazer mais na sua vida. Não dê ouvidos às mentiras de Satanás, que você não pode, que o Senhor não está te ouvindo, que as mãos do Senhor não estão sobre você. As mãos do Senhor estão sobre você, sim, porque Deus, ele é e sempre será o mesmo. Os olhos de Deus e o coração de Deus sempre estarão sobre os seus filhos, e nós somos filhos amados de Deus, e tem um reino maravilhoso esperando por nós. Tem um banquete, tem moradas esperando por nós. Então, aceite isso no teu coração e viva. Viva para aquele que te ama demais, que é o Senhor. E que Ele abençoe o seu dia, que o seu dia seja maravilhoso, abençoado. Se puder, compartilhe essa palavra, né? Seja bênção na vida de outra pessoa. E que o Senhor lhe traga a graça e a misericórdia no teu coração. Que teu coração hoje seja transformado em nome de Jesus.